você viu tudo, Williams Lima. Um gol antológico da Vila Capanema, o cruzamento do Léo Matos, é o sangue tricolor da Vila. E Gilmar. Temos o prazer de apresentar na série Repórter Esportivo Zona do rebaixamento. o Williams Lima. É na primeira divisão, Gilmar, golaço, sacode. Seja bem-vindo, boa noite, Williams. De onde veio essa história de repórter esportivo? Quando foi que você descobriu que você era repórter esportivo, Williams? Boa noite. Boa noite, André York, amigos da Banda B, e obrigado pelo convite, participando com muita honra do arremate final. Ô Williams, quando foi que você descobriu que você era repórter esportivo? Eu acho que desde o tempo de acompanhar a rádio, desde pequeno já, quer dizer, André, eu sempre gostei de rádio e isso foi alimentando, né, na gente esse gosto pelo rádio. Eu sempre gostei do trabalho, principalmente de reportagem, e com o tempo, né, isso foi crescendo, tivemos oportunidade de trabalhar como rádio escuta e aí foi aparecendo aí a chance, né, de poder fazer matérias pequenas e na sequência realizar um sonho, né, que a gente tinha, sonho profissional de ser repórter. Foi uma coisa que amadureceu, né, com o tempo, André. Na comunicação precisa sempre de uma mãozinha, por exemplo, quem te fez repórter, Williams? Olha, tem duas pessoas, dá para dizer assim, André, porque quando eu comecei verdadeiramente no rádio, quem me deu a primeira força foi o Jacques Santos, porque eu estava morando no interior do Rio Grande do Sul, até fazia um trabalho para jornal na cidade lá, no interior do Rio Grande, mas ainda não tinha conseguido uma oportunidade em rádio. Aí o Jacques, que já estava trabalhando em Curitiba em rádio, me ligou e disse que havia uma oportunidade na Rádio Banda B de Curitiba. E eu, rapidamente, né, vim para a cidade de Curitiba e aproveitei esta oportunidade. E a outra pessoa que me ajudou e muito, né, foi exatamente quem me deu a chance de poder falar no ar, que foi o Marcelo Ortiz, né, o nosso coordenador até hoje, possibilitou de que eu começasse ali devagarinho, fazendo matérias no dia a dia de equipes de fora, e na sequência aí a gente teve um segmento aí como setorista que nos ajudou muito a aprender, né, dentro do rádio como repórter, André. Qual a maior dificuldade, assim, no momento de conseguir uma informação que está para surgir, por exemplo, uma contratação de um jogador? Qual é a maior dificuldade do repórter, né? Fica naquela adrenalina, né, para conseguir a informação mais rápido? Como funciona? Eu acho que a grande dificuldade é que às vezes o dirigente ou alguém ligado a um clube imagina muitas vezes, né? É claro que isso tem, mas na minha opinião é muito pouco, que o repórter quer buscar a informação para prejudicar, para atrapalhar uma contratação, para tumultuar o clube, né? E eu já passei por esse tipo de experiência. E é evidente que quem é profissional, né, André, não tem essa intenção. Só que muita gente pensa que tem. E isso, no momento de buscar uma informação, acaba atrapalhando. Ou seja, cabe ao repórter ter a fonte confiável e que confia em você. Então a gente faz esse trabalho para não ter nenhum tipo de dificuldade na busca da informação, como você disse. Os estilos de rádios definidos pelo Brasil, qual o estilo você diria assim, você se encaixaria nesses estilos? Eu vou te dizer, tem três estados que eu, claro, além do estado do Paraná, que eu gosto de acompanhar as rádios. O Rio de Janeiro, né, principalmente a Rádio Tupi. São Paulo, eu gosto da Bandeirantes, gosto da Jovem Pan, gosto do trabalho também da Rádio Globo, e no Rio Grande do Sul, tanto o trabalho da Guaíba, quanto da Gaúcha, da Pampa, né, quando tinha a equipe esportiva, dá para dizer que é um pessoal que eu aprendi ouvindo, tirei um pouco de cada um, então dá para dizer que essas três são as minhas escolas, e também muita gente aqui do futebol paranaense, do rádio paranaense. O Joel Clava, quando trabalhava como repórter, eu gostava muito, hoje ele é comentarista, outros grandes profissionais, e o Edu Brasil, que é um professor de todos nós. Então é um pessoal que eu posso dizer aqui de público que eu aprendi ouvindo, né? E na sequência utilizei muita coisa dessa gente para ter
uma credibilidade junto ao ouvinte. André. Aqui no Arremate Final estamos fazendo uma viagem pelos bastidores do rádio com a série Repórter Esportivo, com Williams Lima. A grande entrevista sua, de repente, às vezes o repórter fica naquela expectativa, precisa ter um grande entrevistado também, né? Às vezes a grande entrevista também não depende do entrevistado, e sim do acontecimento, né, Williams? É até difícil lembrar de uma, assim, apenas, André, de tantos que a gente pôde fazer, mas eu tive possibilidade de ter boas conversas com o Vanderlei Luxemburgo, com o Paulo Autuori, num jogo no Couto Pereira. Ele era o técnico do Botafogo e naquele dia, inclusive, aconteceu uma situação com os jogadores do Curitiba relativa à água, e 7 ou 8 jogadores do Curitiba acabaram ficando fora do jogo por esta questão. Aí o Curitiba teve que colocar praticamente um time reserva. E aí foi aventada a possibilidade do jogo não acontecer naquele dia. E eu fiz essa pergunta para o Paulo Autuori, porque o Botafogo não aceitou essa situação. E aí houve uma discussão naquele momento com o Paulo Autuori. Ele achou que eu estava querendo tumultuar, porque o Botafogo inclusive ganhou o jogo, e eu achei que aquela entrevista marcou, de certa forma, para mim, porque eu aprendi ali que tem que saber fazer a pergunta, e eu consegui, para tentar tirar alguma coisa do Paulo Autuori e ter equilíbrio também pela resposta do entrevistado, porque em certo momento, e o Paulo Autuori, que é um grande treinador, ele não é de se exaltar, mas se exaltou, de repente nem até lembra dessa entrevista, mas na pergunta que eu fiz, ele acabou ali colocando uma situação para mim que eu até fiquei preocupado, e até naquele tempo a entrevista ainda era possível dentro do vestiário, aí rodeou de segurança e coisa e tal, mas na sequência a gente conseguiu acalmar o treinador do Botafogo na época. Será que não seria por essas e outras, Williams, que você até é chamado do repórter polêmico do rádio? Pois é, até quem utilizou essa frase foi o seu Marcelo Ortiz, né? Porque em várias situações aconteceu isso comigo. Uma outra com o técnico do Bahia, na época, o Evaristo de Macedo. Ele está saindo do vestiário antes do jogo, e aí eu cheguei nele e tal, e perguntei: ô Evaristo, como é que tá o time aí? Dá para buscar uma vitória aqui em Curitiba? E aí o Evaristo de Macedo disse o seguinte, porque ele é meio mal-humorado, viu, André? É o seguinte, se eu soubesse se eu vou ganhar o jogo, eu teria jogado na Mega Sena na sexta-feira. Como é que você quer que eu adivinhe o resultado do jogo? Daí eu disse para ele: ô Evaristo, estou só te fazendo uma pergunta, né? Você está sendo mal educado comigo. Em momento nenhum eu fui mal educado. E aí seguiu ali uma pequena discussão e não houve a minha intenção, né? Mas o Evaristo estava de mau humor naquele dia, que é um grande treinador, foi um grande jogador, né? Está na história do Real Madrid, mas às vezes é mal-humorado. Eu recebi uma mensagem aqui do nosso ouvinte, o Aguinaldo, torcedor atleticano, e ele, quando na semana passada a gente disse que ia entrevistar o repórter Williams Lima, ele fez um comentário que mandou uma mensagem de texto. Olha, eu gosto das reportagens do Williams Lima, que no final do jogo, se o time perde, ele vai pra cima dos jogadores. É mais ou menos por aí. Você tem que fazer a pergunta pro jogador no final do jogo, pro técnico, o que o ouvinte quer ouvir, né, Williams? E o que o ouvinte às vezes tem que entender, André, tem que ter o cuidado para fazer a pergunta, porque nós estamos no trabalho do dia a dia. Se você faz uma pergunta com a intenção de prejudicar o jogador, e isso não pode ser, este não pode ser um procedimento de um repórter profissional, você vai criar uma situação ruim também durante o dia a dia. Então tem que se fazer a pergunta, mas baseado numa situação que realmente está acontecendo. Como o jogador saiu, não jogou bem, aí você tem que perguntar para ele: foi um dia ruim para você? Por que você não teve bem? Você ficou devendo? E não fazer uma afirmação que não está condigente com a verdade, né, André? Por isso a gente tem esse cuidado. Mas o repórter, até em respeito ao ouvinte, tem obrigação de perguntar o que o torcedor quer. E a gente tenta fazer esse trabalho. Bom, eu sei da sua resposta, mas o ouvinte às vezes não sabe. Já te ofereceram dinheiro para você falar bem de alguém? Algum time, alguma coisa parecida, Williams? Dinheiro não ofereceram, mas dá para dizer assim que já chegou aquele empresário,
ou até mesmo aquele dirigente, dizendo o seguinte: porra, dá uma força para esse jogador que ele está começando, ou que ele veio de tal lugar. E aí a minha resposta foi única, né? Sou profissional e vou falar o que acontecer. Eu não vou falar o que você está me pedindo, porque aí eu não estarei sendo honesto com o meu objetivo, com a minha empresa, né? E o meu objetivo, colocar a informação correta para o ouvinte. Isto pode ter certeza, viu, André, que acontece. Mas, como diria aquele, comigo não, meu filho. O grande furo de reportagem do repórter Williams Lima, dá para citar algum assim? São tantos, né? Porque o repórter ele é feito de realizar furos de reportagem, né? Contratações, né? Existe algum furo assim que você gostaria de lembrar para o ouvinte da Banda B? Quando o Cuca saiu do Paraná Clube, André, porque havia uma especulação que não era muito grande em relação à saída do Cuca do Paraná. Por volta da 00:30, eu até olhei no relógio e aí eu pensei: puxa, como está tendo essa especulação, daqui 2 dias tem um jogo. Se o Cuca realmente estiver indo embora, ele vai hoje ou no máximo amanhã de manhã. O Cuca que me desculpe, mas eu vou ligar para ele agora. Eu liguei e foi batata, que daí também o repórter tem que ter sorte em algumas coisas. Eu tive sorte e dei de primeira. Isso também não vai deixar o repórter melhor, ele não vai ter uma condição melhor que outros companheiros, né, André? Mas é o trabalho do repórter. E naquela vez eu tive a sorte de confirmar bem antes que o Cuca estava saindo do comando do Paraná. Foi um fato de sorte, mas faz parte, a sorte caminha junto também aí com o trabalho do dia a dia da gente. E um repórter esportivo, um repórter no geral, ele também é feito de gafes? Ah, com certeza. Porque sabe aquele trabalho do chamado tubo, Andreoli? Fazendo trabalho em Olimpíada, me lembro até um jogo de vôlei. Aí, ao final no intervalo ali, a jogadora foi dar entrevista para captar a sonora resposta da jogadora. Eu coloquei o microfone no vídeo. É o costume, né? É o costume. Isso, era só colocar no áudio. E aí, ali você pensando no jogo, concentrado no jogo, no meu subconsciente eu estava dentro da quadra. E aí coloquei o microfone no vídeo. Colocou o microfone na boca da entrevistada. Da entrevistada ali no vídeo. Ou seja, esta foi uma das gafes que eu cometi. E vai ter muitas outras pela frente, é normal. Tanta coisa que a gente faz, não tem como não errar. Então eu considero errar normal para qualquer profissão, aliás, André. E se o repórter Williams Lima não fosse repórter, o que seria? Guitarrista de heavy metal. Aquela pergunta que a gente fez, repetiu aqui para os narradores, também já estamos fazendo essa pergunta para os repórteres esportivos, porque nós estamos do lado do ouvinte e o ouvinte quer saber qual o time de futebol que você torce. Olha, o meu time de coração mesmo é da minha cidade, André York, que é o Fanático de Campo Largo. É evidente que cada um tem uma preferência por uma equipe profissional, mas como há algum tempo já eu trabalho em rádio, esse sentimento, né, ele vai sumindo, esse sentimento de torcedor. Então, se eu falar aqui, torço para o Grêmio, torço para o Curitiba, para o Atlético, para o Paraná, eu estaria mentindo, porque esse sentimento não existe mais. O sentimento ainda pelo fanático, ele permanece. Na questão profissional, aí não... Vou dizer aqui para a seleção brasileira então, para não ficar tão feio, André. Então é o seguinte, Williams, boa sorte nestas jornadas esportivas da vida. Vou falar até em cima do que o Fernando César falou esses dias no debate de futebol, em relação ao rádio. Por mais que muita gente esteja tentando atrapalhar o trabalho do rádio, seja não dando uma condição no estádio, não dando uma condição para o repórter entrar dentro de campo, poder fazer o trabalho com tranquilidade, para o narrador ter uma cabine lá confortável para transmitir o jogo, eu duvido que o rádio vai morrer. Até pelo grande público que ama o rádio, que gosta do trabalho do rádio, porque não existe um veículo tão rápido e preciso como o rádio. E por isso eu gostaria de dizer ao ouvinte que ele continue prestigiando o rádio,
seja a Rádio Banda B ou qualquer outra emissora, porque sempre será o veículo que chega primeiro com a informação, que chega com a informação no momento exato da ocorrência. André. Meus parabéns e, senhoras e senhores, Williams Lima. Com essa camisa, o peso da camisa tricolor, dá para virar ainda esse jogo. Grande jogada do Murilo com personalidade, passe rasteiro perfeito. E aí o oportunismo de Wellington Silva, saindo da má fase, colocando na rede, empatando o jogo para colocar fogo na partida aqui na Vila. 2-2, Sicupira.